Gente boa de Deus, eu quero ler, podem assentar-se, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu tentarei ser bem breve para que nós tenhamos tempo tranquilo para participarmos juntos da ceia, de modo que, se os outros forem se assentar, mas você quiser ficar aí, Diego, por favor, tá bom? Segundo aos Coríntios, a partir do capítulo 2, verso 14, até o capítulo 3, verso 3, segunda carta de Paulo aos Coríntios 2, do verso 14 ao capítulo 3, verso 3, que diz assim, gente boa: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, para com os que se perdem, nós somos cheios de morte para a morte. Nossa presença é uma lembrança de morte. Mas para com aqueles que creem em Jesus, nós somos aroma de vida, lembrando vida. Quem, porém, é autossuficiente para estas coisas? Quem se basta quanto a realizar em si e por si mesmo tal conteúdo ou natureza? Porque nós que dizemos isto com fé e com convicção, não estamos como tantos outros em cujos lábios o nome de Jesus é pronunciado com fartura, mas em cujo coração não há sinceridade, completa Paulo. Nós que assim dizemos, não estamos mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo Jesus é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós outros? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não porque nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa acerca de nós próprios em relação a isto, como se partisse de nós nada parte. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Gente boa de Deus, antes de eu começar, eu quero dizer aos filhos e aos pais que hoje nós estamos sem classes disponíveis, porque está havendo um concurso público, então não temos classes lá embaixo, mas se vocês quiserem encaminhar as crianças aqui no hallzinho, bem aqui onde ficam os livros, e hoje não há livros, talvez elas se sintam com mais liberdade de movimento lá.
Agora olha aqui para mim, todo mundo olhando para mim, presta atenção. Atenção mesmo, está todo mundo olhando para mim. Eu quero fazer algumas perguntas a você, por isso preste toda atenção. Você acha que crê em Jesus, conforme o Evangelho nos convida a crer em Jesus? Sinceramente, no seu coração você acha que crê em Jesus? Levante uma de suas mãos, eu queria saber quem tem essa convicção. Agora podem baixar as suas mãos. Quem no seu coração tem dúvida acerca de se crê ou não em Jesus? Levante uma de suas mãos também com toda sinceridade. Certo? Uma terceira pergunta. Quem acha que crê em Jesus, acha que crê em Jesus porque confessa sem a menor dúvida a certeza de que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo morrer pelos nossos pecados, ressuscitou e voltará outra vez? Essa é a fé que você, tendo em Jesus, faz você dizer que acha que crê em Jesus? Se for assim, erga uma de suas mãos para eu ter certeza disso. Agora pode abaixar. Você que ergueu a sua mão dizendo que não sabe se crê em Jesus, você acha que não sabe se crê em Jesus, porque mesmo crendo que Jesus seja o Filho de Deus que veio ao mundo, morreu por nós, ressuscitou, ascendeu aos céus, voltará a segunda vez, mas apesar de você ter essa crença ou convicção, você não sabe se crê nele, porque você olha para a sua vida e você não vê muita coerência entre essa confissão de fé e, mais do que nessa confissão de fé, não vê muita coerência entre o ensino daquele que você diz que é o Salvador Jesus com a prática da sua vida. Se essa for a razão pela qual você diz que não sabe se já creu em Jesus, erga outra vez uma de suas mãos que eu quero ter uma ideia sobre isso. Basicamente foi isso, então. Agora uma quinta pergunta. Você acha de todo o seu coração que para um indivíduo que não esteja numa cama morrendo, ou que não esteja pregado numa cruz como aquele malfeitor que morria ao lado de Jesus e que fez a boa confissão de fé acerca de Jesus, você acha que, não sendo um caso assim, de alguém que está morrendo ou que esteja moribundo, partindo, que a vontade de Deus é que eu esteja neste mundo apenas para fazer todos os dias e todos os domingos até o fim da minha vida a confissão de que Jesus é Deus encarnado, que morreu por nós, que ressuscitou de entre os mortos, que foi aos céus, que voltará um dia e, Deus querendo, tem um lugarzinho preparado para mim junto ao Pai? Você acha que esta é a mensagem do Evangelho toda? Ou que esta é a mensagem do Evangelho suficiente para se dizer para alguém que está partindo? Ou que esta é a mensagem do Evangelho para a gente, em sabendo disso, viver por esses pilares mais 70 anos da vida, 80, mas nada mais além disso? Você acredita que é possível um dia, na adolescência, ou na primeira juventude, ou na idade adulta, ou com anos ainda para viver, ter ouvido uma informação que dizia: Jesus é o Emanuel, é Deus conosco. Ele morreu por nós. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está assentado acima de todas as coisas e ele voltará outra vez. E aquele que for batizado nessa fé e frequentar a igreja tem um lugar no céu. Você
de fato acredita que isto é o Evangelho? Você acha que isto tem o poder de alimentar a vida da gente por 1 ano, 2, 10, 20, 30, 40, o resto da vida, até o fim da existência? Eu lhes afirmo que não. A razão pela qual eu vos afirmo que não é por ver há quase 40 anos pregando o Evangelho, que aqueles para os quais o Evangelho se confina a declarações de um credo que diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nascido da Virgem Maria, e assim por diante, e que afirmam isso como elemento diferenciador entre eles e os que não afirmam isto, ou eles e os outros grupos que afirmam o oposto, ou que nem sabem disto, ou que nem creem assim. Você de fato acredita que ser crente em Jesus é caminhar esse caminho das confissões verbais e das verdades, dos pilares acerca do que Jesus realizou na história e que foi testemunhado por 12 apóstolos e muitos discípulos? Na realidade, provavelmente 97% das pessoas que estejam hoje aqui tenham vivido até ao dia de hoje um Evangelho no qual eles creem e acerca do qual eles fazem a afirmação de a ele estarem ligados e a Jesus pertencerem pelas declarações pivotais que fazem desses credos, desses dogmas, dessas doutrinas. E é tudo. E é exatamente apenas tudo. Embora assim confessando, continuem dia a dia sendo capazes de erguer as mãos em louvores e dar adeus para anjos e para a Santíssima Trindade enquanto cantam. São capazes de ter brigas religiosas no trabalho. São capazes de declarar a supremacia da sua doutrina, burra, muitas vezes, sobre as filosofias antagônicas. São capazes de baterem no peito e dizer: eu estou salvo e você não. Enquanto o Evangelho para eles é apenas essa bula, esse credo, que não se transforma em nada além de confissões verbais, de atividade social cultica, que nos leva em dias determinados a certos lugares para outra vez cantarmos, declararmos a mesma coisa com a boca, voltarmos para a vida, para as mesmas brigas, para os mesmos desencontros, para os mesmos desamores, para as mesmas maldades, para as mesmas interpretações, para as mesmas manipulações, para as mesmas tentativas de controle, para os mesmos surtos de vaidade, para as mesmas arrogâncias, para os mesmos orgulhos, para as mesmas implicâncias, para as mesmas antipatias, para os mesmos partidos, para as mesmas partições, para as mesmas demandas, para os mesmos conflitos, para as mesmas sublevações, para as mesmas subversões relacionais, para os mesmos fratricídios, para as mesmas fofocas, para as mesmas doenças de morte, até que passe segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e a gente volte para cantar de novo, para falar que Jesus morreu por nós, que ressuscitou por nós, que ascendeu aos céus, que voltará outra vez, e a gente saia
com aquela catarsezinha de quem cantou que não vive, de quem declarou que não crê, de quem chamou de Senhor, a quem nós não servimos, a quem a gente exaltou como evangelho da vida, para negar na existência todo dia. Mas dá uma sensação de alívio, de auto-engano. A gente melhora. Paulo, nesta carta que nós lemos, um pedaço de carta que nós lemos, usou duas imagens que ele disse que deveriam ser absolutamente inconfundíveis, insofismáveis e inegáveis em relação a quem quer que de fato, crendo em Jesus, creia mesmo em Jesus. Crendo em Jesus, creia mesmo no Evangelho. Crendo em Jesus, deseje andar assim como Ele andou. Ele disse que a primeira imagem é a do perfume, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo Jesus. Para com uns, nós somos cheios de vida para a vida. Para com outros, aroma de morte para a morte. Mas se nós somos dele, isso não tem nada a ver com a nossa suficiência, não tem nada a ver com uma conquista moral, ética, mental. Não foi psicologia de autoindução, não foi treinamento zen que nos levou a um estado de superioridade mental que é tão superior que já não tem mais nem raciocínio para raciocinar, nem o antagonismo, já não se irrita com nada porque já virou praticamente nada, por isso não se irrita, porque nada não se irrita. Mas que chegou a conciliar tal pessoa, o nome de Jesus com o Evangelho, a fé que diz ter em Jesus com a obediência do Evangelho, e chegou aí sabendo que não foi por conta própria, mas pela graça de Deus. Quando isso acontece, e acontece mesmo, Paulo diz que a gente vai mudando de cheiro. A gente vai virando perfume de Cristo. Mas isso não é garantia de sucesso no mercado. Não é. Tem gente que sente o cheiro de... sai daí. Isso parece cravo. Coitado do cravo. Quando eu era criança, cravo ainda era uma flor com status. Hoje ela só tem status em volta de caixão. De cheiro. Essa nova geração já nem canta mais. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada, porque o cravo só está sempre em volta do caixão. Mas já houve um tempo que cravo tinha cheiro bom. Hoje o cravo fede, porque na nossa mente, nos nossos cérebros, ele ficou associado a funerais. A associação do cravo na nossa cultura é ao defunto, não é mais ao perfume, de modo que o perfume está rejeitado pela associação a ele feito. Mas teve um tempo que cravo cheirava bem. Você lê cartas do meu pai para minha mãe, toda hora ele queria ser um cravo para ela. Outro dia eu estava lendo um livro dela, mas que coisa mais esquisita, meu pai querendo ser um cravo, né? Se eu dissesse para a Adriana, meu amor, eu quero ser um cravo para você, ela dizia, olha, muda de planta. Se não for de planta, cravo também lembra pregos moura, prego na mão, crucificação, cravo. Então o perfume, esse perfume que Jesus diz que a gente deve ser, que a gente tem que ser, se a gente está cheio do Evangelho,
cheio de bem-aventurança, se a gente é humilde de espírito, se o coração está limpo, se a gente tem fome e sede de justiça, se a gente pratica mansidão, se a gente tenta ser reconciliador como um filho de Deus, se a gente vive com integridade por causa da justiça, não por causa das médias ponderadas e nem das negociações a serem feitas, se a gente carrega essa certeza de, estando em Jesus, tornarmos-nos luz do mundo, um gosto, um sabor na terra, se a gente de fato crê em Jesus e no Evangelho que Ele anuncia, porque Jesus é o Evangelho e o Evangelho é Jesus, então nosso coração está limpo de vingança, a gente não tem nenhum problema em fazer a jornada até a casa do ofendido e pedir perdão, assim como a gente não tem nenhum problema de perdoar tantas vezes quantas sejam necessárias. A gente recebeu graça, a gente transfere graça. A gente recebeu amor, a gente transfere amor. A gente recebe misericórdia, a gente transfere misericórdia. E aquilo que nós queremos que os homens nos façam, nós fazemos isto primeiro a eles. E quem quer que assim viva, com sinceridade, verdade, gratidão, e assim fazendo, porque sabe que esta é a graça infinita que nos alcançou, eterna e imutavelmente, e que, portanto, precisa ser repartida, dividida e compartilhada com todos os homens, porque quem recebeu favor imerecido se torna um ser comprometido com o ministério de distribuir graças imerecidas sobejamente, sem fazer perguntas. Aí esse vira cheiro de Deus na terra, água de cheiro divino, sagrada, perfume do Santo dos Santos, mas não é a garantia de sucesso de mercado, porque tem gente que, quando encontra perdão, bondade, misericórdia, graça, carinho, gentileza, ternura, um espírito aberto, não malicioso, simples na aceitação das coisas, que acredita nos outros até que o indivíduo mostre por atos e fatos e realidades que não merece ser alguém que seja depositário de confiança. Alguém que assim viva com essa simplicidade e natureza faz mal a muita gente, incomoda. Gente ruim não suporta gente boa. Gente ruim se sente ofendida a cada oferta de amor, a cada gentileza, a cada tentativa de facilitação. Ele julga, ele é tão endiabrado, a mente maquina tanto que toda bondade é ofensiva, porque ele fica imaginando qual será o golpe por trás de tal amor. De maneira que, mesmo que alguém ande cheio do Evangelho e se torne bom perfume de Cristo Jesus, isto não é certeza de sucesso no mercado. E quanto o mundo vá se tornando carregado de iniquidade, vazio e frio de amor, tanto mais a expressão do bom cheiro e do bom perfume de Cristo Jesus recebe uma rejeição cada vez mais intensa e maior dos que estão corrompidos pelo espírito do ódio, da frieza, da glacialidade, do desamor. Paulo, no entanto, diz: aqueles, porém, que creem, esses vão sentindo esse cheiro. Tem gente boa de Deus chegando. Que hálito de amor, que gesto de bondade, que movimento de graça, que sensação boa de generosidade, que frescor de misericórdia. Chegou o irmão que é o extrato de Deus na terra.
A segunda imagem que Paulo usa é a da carta. A primeira é perfume, a segunda é a carta. Vós sois o perfume, vós sois a carta. É óbvio que o perfume no seu cheiro não depende só dos sentidos de quem sente a fragrância e o aroma. Quando o perfume é bom e é de Cristo, Paulo deixa claro que aquela rejeição não tem a ver com perfume, tem a ver com o vício pútrido do nariz espiritual do indivíduo que prefere se atolar em carniça do que sentir a fragrância da bondade de Deus servida como banquete na vida. Mas há outros casos. Há casos em que o vidrinho do perfume parece aquele Guaraná lá do Maranhão, Guaraná Jesus. Você já conheceram o Guaraná Jesus? É um que tem corzinha de canela. A minha amiga Suzana me dá sempre caixas de Guaraná Jesus, já tem uns 20 anos mais ou menos, pelo menos. De vez em quando chega uma caixinha de Guaraná Jesus que ela me manda. Ela mora lá em São Luís, trabalhou na Vinde vários anos, é uma menina de Deus. O nome do Guaraná é Jesus. Você toma, é gostoso, mas tem canela. Não é água viva. Tem um bocado de gente por aí que é perfume de frasco. O label, a marca é evangélico, católicos. Não tem? Frangélicos, que é o licor dos evangélicos. Frangélicos. Tem esses perfumes assim, Christus, tem o Caris, tem o Pentecoste, tem o perfume Benihim. Isso é uma grife vendida assim muito caramente em algumas lojas de departamento, em shoppings especializados. Mas tem ali o vidro com aquele pacote. Tem uns que escrevem assim no vidro: amor. Outros dizem assim: fé forte no perfume. Mas quando se destampa, pelo amor de Deus, foge do perfume, até o diabo foge do perfume. Os anjos, anjo bota alguma coisa para chegar perto, diz: ai meu Deus, eu vou ter que fazer essa tarefa desse IML outra vez. E até o diabo diz: pelo amor de Deus, quando sente aquele cheiro, porque o bicho fede mesmo. E a palavra é essa: fede. Tem essa palavra, mas é esta: fede. Fede para Deus, para anjos e para o diabo. Destampa, sai o bueiro do inferno da alma do cara. Mas o perfume está escrito aqui: Cristo salva. O carro dele tem uma placa lá, tem um adesivo: Deus é fiel. Só faltava dizer: eu é que não sou. Deus é, eu sei, mano, e tu? Ele tira antes de entrar no motel, ele sai, se arranca e entra. Na volta ele cospe e pega. Já tem uns que estão inventando uma plaquinha assim que sobe e desce. A primeira imagem é do perfume, a segunda é da carta. Da carta, ele diz: vós sois a minha carta, escrita pelo meu evangelho. O que ele está dizendo é: se vocês são quem vocês dizem ser, então vocês são um perfume de Deus no mundo, e vocês são uma carta de amor. Vocês são a maior poesia da terra. Vocês são o Shakespeare que embasbaca anjos, arcanjos, serafins e querubins, principados e potestades.
Isso é uma carta viva. E o que está escrito nessa carta, se vocês de fato são quem vocês dizem ser, o que está escrito nesta carta é que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões. O que está escrito nesta carta é que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que está escrito nesta carta é que aquele que ama o Pai o amará e virá para ele e fará nele morada. O que está escrito nesta carta é que você foi liberto do império das trevas e transportado para o reino do Filho do amor de Deus, no qual você tem a redenção, a remissão dos pecados, porque Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação. O que está escrito nesta carta é que você crê que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade e que em você pode habitar toda a plenitude do Espírito de Cristo, porque Cristo não dá o seu Espírito por mentira. O que está escrito nesta carta é que você e eu morremos com Jesus, ressuscitamos com Jesus, não para vivermos a vida das rotinas da morte até a sepultura, mas para vivermos uma nova vida, que é constrangida pelo amor de Deus, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que está escrito nesta carta é que eu não preciso de nenhuma outra sabedoria humana, ou de filosofia, ou pertencer a nenhuma confraria de segredos e de mistérios, porque quem tem Jesus tem tudo, pois nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quem se torna nessa carta, por assim, ser de Jesus, é aquele ser andante, que sabe que os seus olhos viram já o que nenhum outro olho jamais viu, que os seus ouvidos ouviram já o que nenhum outro ouvido jamais ouviu, o que o seu coração cogitou já, o que nenhum outro coração antes cogitar, porque Deus nos tem revelado pelo Espírito nesgas pedaços da graça que nos aguarda e que está para além de toda compreensão e de entendimento. Se alguém é conforme diz que crê e se torna a carta de Cristo, o que está escrito nesta carta é que os preconceitos estão vencidos, porque em Cristo já não há mais nem homem nem mulher, nem escravo nem liberto, nem judeu nem grego, nem etnias, nem racismos, nem superioridades econômicas ou intelectuais ou culturais ou de nenhuma outra natureza, porque em Jesus todos nós somos um. O que está escrito nesta carta é que o sucesso da minha vida não é medido pelo que eu tenho no banco, onde o ladrão rouba, nem pelas minhas reservas de ouro, nem por qualquer que seja o caldo de intelecção que eu possa amealhar na minha mente, nem pela quantidade de pessoas poderosas que eu possa conhecer. Nenhuma dessas coisas me qualifica diante de Deus para nada, nem para coisa alguma, se essa carta está de fato escrita em mim. Eu vivo pelo que eu creio, e o que eu creio é que aquilo que é elevado entre os homens, como diz o Evangelho, é abominação diante de Deus. Se essa carta está escrita em mim, se eu sou essa carta viva, eu pratico estas coisas. Eu ouço a voz que diz: filhinhos, não ameis de palavras, mas de fato e de verdade. Se alguém vir
o seu irmão padecer necessidade e possuir recursos deste mundo para ajudá-lo e não o fizer, antes fechar seu coração, como nele pode estar o amor de Deus? Se eu sou essa carta viva do Evangelho verdadeiro, se eu não sou uma carta apócrifa, se eu não sou uma falsificação, se eu não sou uma pseudoepígrafe, se eu não sou apenas a obra de um charlatão que usa palavras do Evangelho para descarregar conteúdos diabólicos, mas ao contrário, se eu sou carta de Deus, que Ele não acabou ainda de escrever, eu sou uma feitura dele, uma confecção em processo de elaboração, e todo dia escreve capítulos novos de uma história que eu já sei o fim, porque o meu fim já está consumado naquele em quem eu já me assentei nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, porque eu estou sentado num trono de glória no colo de Jesus para sempre, e ninguém me arrancará de lá. Isto eu sei, mas enquanto eu não chego lá, todo dia tem frases novas do Evangelho, capítulos novos, parágrafos novos, reticências anteriores que são quebradas para que o texto fluido da verdade escorra na minha vida e eu não lute contra ele. Carta que começa a fazer os olhos falarem o que você tem no coração. Carta que não precisa de oralidades para declarar seu conteúdo, porque a mímica da vida conta a história inteira, o gestual da vida declara todos os fatos do amor de Deus. Uma carta que não carrega dogmas, exceto um: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e por isso desejar a Ele tudo que seja o bem que se deseja a nós próprios. Vós sois a carta. Pergunta que eu tenho a fazer agora para a gente encerrar em 5 minutos é: meu mano, qual é teu cheiro, hein? Já que você é perfume, não é o cheiro de você para você que bota esse desodorante evangélico, assim, evangélico, cenofilogélicos no chulé. Antigo laque para manter a trunfa empinada da glória de Deus em mim. Me diga, mano, teu cheiro é bom ou é fedor? Não esqueceu o vidrinho de perfume? O labelzinho cristão, Ixus. Quero saber o que está dentro. Fede ou cheira? Dá para abrir a tampa? Dá para abrir a tampa aqui? Dá para abrir a tampa em público? Ou é aquele perfume que você só abre em casa, assim, tranca as portas todinhas, agora abre? A moçada aqui já acostumou com a cartinha, né? Se alguém falar contra, entra no cacete. Tem que dizer que eu chame. Afinal de contas, eu garanto o meu bom cheiro com o meu bom dízimo, a minha frequência, os meus anos de perseverança nessa coisa chata pra cacete, mas que eu prometi que eu vou aguentar até ao fim.
um ódio danado no coração, vontade de sair quebrando o mundo, mas eu vou me segurar. Eu sou do Evangelho. Eu digo lá no meu trabalho que está todo mundo perdido porque não vai à igreja. E agora eu tenho que segurar essa onda, aquela safada que está me seduzindo, querendo me levar para o inferno. Eu estou para ir com ela, mas eu não vou. Porque eu sou do Evangelho. Agora, o problema é que o cheiro vaza pela tampa, meu irmão. Onde você chega, você pensa que atarrachou o negócio? Não atarracha, não. Vaza. E não há como você manter esse estelionato para sempre. Aqui e ali sai um pum do seu perfume. Aí todo mundo fica sabendo que você é puro estelionato. Você foi comprado no Free Shop Paraguai, na Ponte da Amizade, num dia de chuva com muita lama. Só para inglês. E a carta, hein? O que a tua carta conta? Sinceramente, Paulo ia dizer Paulo, eu diria Caio, você usa o seu nome. Safado, escondido atrás do nome de Cristo Jesus, frequentador de igreja, cantador de hinos, decorador de textos bíblicos, tem uma vozinha boa, por isso pertenço ao grupo de louvor. Detesto gente, mas faço um esforço para me envolver pelo menos uma vez por semana em alguma atividade social. Não traio a minha mulher porque isso é coisa feia, não é coisa de homem decente. Mas o meu coração é um motel ambulante, é uma suruba de Nero, onde Calígula era menor de idade para entrar no recinto. Odeio a muita gente, mas ninguém fica sabendo porque eu sou tomado por essa santa descrição de crente. Aprendi a sorrir para os que eu odeio, a acenar para os que eu quero mandar para o inferno. E aqui estou eu, fazendo o possível para que as pessoas leiam só o PS da carta. E o PS diz: atenção, pode ser que você não entenda a minha letra, por isso que nada faz sentido. Qual é a sua carta? Que evangelho as pessoas veem em você? Do escreveu, não leu, o pau comeu? O evangelho da vingança? O evangelho do ódio, o evangelho do sucesso, das importâncias, o evangelho que privilegia a suposta bênção dos que ganharam mais? Qual é o evangelho que se lê na sua vida? O evangelho do medo, da inveja, do ressentimento, do ciúme desesperado, da insegurança que tenta manipular tudo e todos para ver se controla o mundo de modo a se sentir menos desamparado? Qual é a carta escrita aí? Eu não me refiro a palavras, pode não haver poesia nenhuma, tem que haver verdade, mas que carta é a sua? Que ela conta para os outros. Uma boa maneira da gente saber é a gente ouvir pessoas que não estejam perversamente comprometidas no seu olhar em relação a nós, gente que ainda nos ama, e ouvir os ecos e os retornos do que elas dizem, não como um oráculo absoluto, porque ninguém é dono da verdade,
Mas faz um bem enorme ouvir determinadas coisas e ponderar. Porque às vezes a gente pensa que escreveu um texto e a nossa sintaxe gerou de fato a comunicação de uma outra coisa que não tem nada a ver com o Evangelho. Qual é a sua carta? Qual é o seu perfume? Paulo nos ajuda a concluir com as palavras que estão no capítulo 2, especialmente no verso 17, quando ele diz que nós não somos suficientes para estas coisas. Nenhum de nós tem o poder de dizer daqui para frente eu vou sair, Chanel número 5, que até o anjo Gabriel vai dizer: escuta, meu irmão, onde é que você conseguiu esse aroma? Eu não tenho esse poder. Eu não tenho poder, eu não sou meu auto-perfumista. Eu só tenho que me submeter ao perfumista, que vai colocar todos os ingredientes da graça, do amor, da paz, da bondade, da misericórdia, da longanimidade, da mansidão, do domínio próprio em mim, de tal modo que o extrato do meu ser vai ser o bom perfume de Cristo Jesus. Eu sou apenas um vidro vazio. Nem vidro eu sou, fui feito para conter esse elemento. Eu só não posso me arrolhar, eu só não posso querer substituir os conteúdos, eu só não posso pensar que no extrato do amor cai bem uma pitada de ódio. Mas se eu deixar a alquimia original do perfumista eterno determinar o conteúdo que já está pré-escrito no Evangelho, só precisa ser transformado em fórmula que seja o líquido psicológico espiritual da minha alma exalar o perfume de Deus no mundo, porque eu não sou sozinho o suficiente para essas coisas. Mas se eu tomar essa consciência e me render, eu vou virando isso que eu não sou. Eu não sou suficiente para escrever a própria carta, mas se eu me oferecer como um pergaminho sujo, ele limpa, ele lava, ele purifica no sangue de Jesus, ele passa a borracha da graça e apaga todos os rabiscos das minhas inconsequências, e vai escrevendo uma carta que pode ser lida dizendo: eu, Caio, salvo pela graça, filho do amor eterno de Cristo Jesus, escreva a vós outros, irmãos amados, alcançados pela mesma graça e pelo mesmo amor, desejando-lhes que a graça e a paz de Deus estejam convosco em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, vos tenho dito estas coisas, não porque seja melhor ou superior, ou porque por mim mesmo tenha conquistado qualquer coisa, mas porque eu fui convencido dia a dia pelo Espírito Eterno que o amor de Deus não desiste de nós, que a graça de Deus em nós, não encontrando a resistência dos nossos caprichos, vai moldando a fisionomia do Senhor em nós, que o abrir do nosso coração para o Evangelho, e não apenas para a nomenclatura de Jesus, mas para o conteúdo do caráter de Deus revelado em Cristo e manifesto do Evangelho, carrega para dentro de mim o extrato do cheiro de Deus. Irmãos, se nós não formos apenas gente que carrega a Bíblia e o Evangelho, se não formos apenas decoradores de textos bíblicos, mas se nos tornarmos a oferenda do papel, se nos tornarmos a disposição e o elemento que aceita o incrustamento do mandamento do amor, entrando até o cerne do ser, marcando a nossa alma com o dogma único de Jesus, que é amor. E se desejarmos que todas as implicações do mandamento de Jesus se transformem na carta viva do nosso ser,
Então, nem assim seremos sucesso de mercado. Haverá quem goste, haverá quem não goste. Mas Deus vai atolar o nariz no teu cangote todo dia. A minha Biblinha tem o cheiro de todos os meus perfumes, salivas, gritos do Evangelho. Estou gritando em cima disso aqui há quase 40 anos. Cheira, que é uma maravilha essa Bíblia. Tem cheiro orgânico da minha saliva, do meu suor, dos meus perfumes. Tem um cheiro. Eu adoro enfiar o nariz nela. É uma maravilha. Quando a gente decide se abrir para se tornar uma carta de Deus, escrita e lida por todos os homens, aberta, e ainda aceita ser ungido com o cheiro do bom perfume de Cristo, embora nenhum de nós seja suficiente para estas coisas. Mas até anjo chega mais perto para sentir o cheiro. Até o diabo quer ver melhor, apenas para se assustar com a revelação da graça de Deus, inscrita em mim como vida crescente todo dia. O cheiro de Deus em mim, essa fragrância que atrai anjos, que repele demônios e que entre os homens ajunta todos os que são gente boa de Deus, embora provoque todos aqueles que preferem andar seguindo as veredas do ódio e da indiferença. Mas esse é o meu chamado e é o seu. E é para isto que eu me ofereço de novo hoje ao Senhor, para que a carta seja escrita em mim todo dia, para que o cheiro eterno venha recender do meu interior para fora, e que o cheiro seja o cheiro do hálito de Deus, do cangote da graça, das ilhargas do meu Criador, da macheza do suor divino, da sublimidade materna da ternura do amor do Espírito Santo, da alegria franca do sorriso e da graça de Jesus. Esse é o meu chamado, e eu não quero nada menos do que isso. Menos do que isso não vale a pena. Vamos ficar em pé. Desculpe, gente, eu passei da hora. Domingo que vem, então, nós vamos tomar a ceia, mas eu espero que todos tenham comido pão e tenham sido perfumados. Perdoem os irmãos amados, a Cacau, Cleves, Rita, todos os que colaboram fazendo a ceia, os que eu não mencionei. A gente vai guardar para o domingo que vem. Eu não estarei aqui, mas o Adailton, ou o Tony, ou o William estarão ministrando a ceia para todos nós. Me perdoe pelo tempo avançado, mas eu não me sinto culpado. Eu falei tudo o que eu sei que cada um aqui precisava ouvir. Vamos dar as mãos e terminar em 1 minuto, todos nós. Senhor, que a Tua palavra penetre em cada um de nós, como azeite na ferida, sara-nos e cura, destampa os nossos frascos de odores infernais, lava-nos dos cheiros da morte, derrama sobre nós o bom perfume de Cristo.
apaga os textos das nossas amarguras, falácias, mentiras e arrogâncias e fantasias escritos em nossa vida. Escreve a verdade da tua graça, do perdão que já é nosso, do poder que hoje temos para uma nova vida e da possibilidade eterna de crescermos por uma glória sem fim. Que isto em nós seja visto, sentido, aromatizado e percebido, hoje e sempre. E que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor eterno e ressuscitado, Jesus Cristo, e o amor, a consolação, os dons, o poder, a alegria, o perfume e a verdade do Espírito Santo estejam sobre nós e em nós inscritos, hoje e sempre. Amém e amém.